partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Mais um programa na TV Mundo Maior. Para você que está em casa e quer caminhar com Jesus, a gente está aqui na nossa tentativa diária de falar de Deus para praticar o Deus, né? Quanto mais a gente fala dele, mais ele santifica a nossa alma, mais ele acalma o nosso coração e os dias difíceis. Para você que está em casa, você pode acessar pelo 0 operadora 11 2457 7000. 0 operadora 11 2457 7000. E entrar em contato com a gente através da TV. Você pode acessar também o site www.tvmundomaior.com.br. Lá tem toda a grade de programação da TV, tudo que a gente vem trabalhando esse tempo todo. A irmã Eliana vem fazendo o Caminhando com Jesus toda quinta-feira às 16 horas, onde ela estuda a Bíblia, a palavra de Deus. Quando a gente para pensar na importância do catolicismo ter erguido a igreja, do protestantismo pela reforma e do espiritismo, Paráclito, terceiro consolador. Nossos ensinamentos hoje são a visão espírita para você que está em casa. Queremos agradecer a toda a produção, o nosso querido Júlio Sena, a Regina, a Thaís, a Bruninha, toda a equipe que está por trás, o Tom, que edita o programa, meu filho querido, a nossa querida irmã Eliana, que com todos os seus ensinamentos traz para a gente essa oportunidade. Se você quiser printar um pedacinho do YouTube e colocar lá o @TV Mundo Maior no Instagram, Facebook, a gente está por lá também. Você pode também acessar através do canal no YouTube, que é o canal da TV Mundo Maior, coloca aquele sininho para você ver primeiro que a gente chegou, que a gente está em contato com você. A irmã Eliana também tem um programa, toda sexta-feira, às 20 horas, ao vivo. É o Culto de Evangelho no Lar, no canal de YouTube da irmã Eliana. Ou seja, você tem a chance de participar de um culto espírita dentro da casa espírita, através da sua casa. Como é isso? Você sintoniza, né, como Jesus ensinou, encontre um cômodo mais recolhido da sua casa e ali esteja com Deus. 2 em teu nome ele está. Imagina tantos que assistem a live. Eu mesma ganhei até de presente de aniversário do ano passado uma televisãozinha pequenininha nova para o meu quarto, para eu me recolher, e toda sexta-feira eu coloco as garrafinhas de aguinha fluidificada, ligo a TV, às vezes eu consigo estar ao mesmo tempo vendo com o meu celular na mão e interajo. Na interação dos comentários você pode tirar suas dúvidas, colocar o nome de entes queridos que estão doentes, que precisam de consolo e amparo. Tudo isso online, tudo isso até você que está em casa. Irmã Eliana, bem-vinda. A gente está estudando hoje as cartas de João, e essa carta linda, né? Deus é amor, que para quem está em casa é 1 de João 4, 7, versículos 7 a 10. Se Deus é amor, como manter o amor na comunidade em que vivemos? Se Deus é amor, qual é o instrumento maior para conhecer Deus? Ou melhor, como diz a irmã Eliana, qual é o telescópio que nos faz vê-lo como uma estrela distante? Então, por que falta? Cadê o telescópio para a gente olhar Deus mais pertinho, mais vívido, mais presente em nossas vidas? Bem-vinda, irmã, mais uma oportunidade de falar de Deus. Agradeço a paciência, né? Ciência da Paz, comigo, de me dar essa chance do óbolo da viúva. Sei que a senhora também trabalha muito, muitas vezes a gente chega para gravar com um dia corrido, mas com muita vontade no coração de falar de Deus. Acho que é isso que nos une, né? A vontade de falar de Deus. Sim, Ana Ariel. Grande alegria é o ponto de encontro de todos os seres humanos. Não podemos ver Deus a não ser por esse grande telescópio, né? Esse espaço que, colocado em nossos olhos, nos faz ver o outro, entrar em empatia com o momento do outro. Hoje é muito mais fácil, temos terminologias mais socializadas que nos fazem compreender a grande fala da Epístola de João e nas suas cartas. Deus é amor. Sim, mas essa afirmação, amor é Deus? Nem todo amor é Deus, porque há amores que não são de Deus. Como é isto? Todo amor não é Deus? Há amores e amores. Nós precisamos entender que os nossos sentimentos evoluem. Nós precisamos alcançar com a doutrina dos Espíritos, com a graça da grande doutrina dos Espíritos, que nós evoluímos dos instintos para as sensações, das sensações para os sentimentos e dos sentimentos para o sentimento maior de todos os sentimentos, com S maiúsculo,
com a reunião de vários sentimentos que nós temos. O ápice do desenvolvimento e da evolução dos sentimentos na nossa espécie humana chama-se amor. É quando eu sinto pelo outro, o ser do outro. É um determinado amor, não é todo amor. Às vezes eu estou aqui ainda perto das sensações, estou ainda com os sentimentos em que a primazia sou eu e não o outro. Estou com os sentimentos, às vezes, ao avesso. O que é o ódio? A raiva, a ira. Senão, um sentimento de amor oculto, alterado, machucado, ferido. Quando há raízes em nós, e essas raízes podem ser o dessentimento ou o sentimento negativo, que chamamos de ódio, amor ferido, é o nome que podemos dar a ele, sinal que ainda há em nós uma necessidade do outro. É difícil admitir isto, porque a gente diz, não, odeio, não quero mais ver, não tem mais razão de ser, mas se há em mim sentimentos negativos quanto a este ou aquele ser, examina se um dia ele foi positivo. Claro que ele foi positivo, ninguém acorda olhando para o outro dizendo eu odeio o outro. Sim, há casos, e a gente pode até narrar, mas aí temos a grande doutrina espírita nos trazendo explicações maravilhosas através do paradigma mor da doutrina, que são as vidas pregressas, que nos explicam muitas das contradições vividas no nosso dia de hoje. Então, o bebê nasce e, de repente, não consegue, tem repulsa pelo pai que o toma no colo. Vai avançando 1 mês, 6, 7, de repente o pai entra, ele grita. Assim me narrou uma mãe esses dias. Meu filho não pode ver seu pai. Ele começa a gritar. E tivemos já várias histórias nesse sentido, e o desenvolvimento dessas pessoas, segundo suas mães, foram desenvolvimentos muito complexos, muito dolorosos para aqueles que viveram essa realidade. O que explica isso? É um sentimento inato, é uma dor que ele traz de outras vidas, é uma reminiscência. A doutrina espírita trabalha com esse sentimento. Ele é muito profundo, e a terapia do mundo não alcança esse sentimento das reminiscências. Ela quer achar tudo no aqui e no agora. Ou está no inconsciente, ou está em algum recalque emocional, ou está solidificado em alguma negação materna ou paterna na infância, ou está até nos traumas gestacionais. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta tão importante. Será que o corpo não traz trauma à vida do espírito? Também seria, a gente pode até fazer um programa, Nariel, quero te convidar para a gente falar sobre isso, essa diferença da programação do processo da reencarnação, em que o espírito e a matéria se reúnem em um determinado espaço de tempo, e que a matéria é filho da matéria sagrada, a matéria pura. E a fecundação de uma semente pura, numa terra pura, é pura pureza, vamos dizer assim. E por que há nascimentos congênitos de deficiências físicas, ou emocionais, ou mentais, ou morais? Ora, aí nós vamos então para o grande paradigma das vidas pregressas. Mas hoje, vamos longe, está vendo? A doutrina puxa-nos para esses patamares tão maravilhosos. Mas a pergunta hoje, a gente está tentando fazer memória, né, das nossas aprendizagens. A questão em João, na primeira epístola de João, é o amor. Ele está descrevendo para uma comunidade que tem muito ódio entre si, ou seja, amores feridos, relacionamentos feridos. Quando há ódio, pode ter certeza, traduz isto por onde está o relacionamento que te feriu, onde foi que te sentiste ferida ou ferido. Será que você não deu o primeiro passo para esse ferimento? Ou já não o curou e já procurou o medicamento para cicatrizá-lo e foi, vamos dizer, conivente com os ferimentos, deixando que cavassem lacunas mais profundas no seu coração? Enfim, há uma série de questões. Aí, nossa querida Nariel desenvolveu, a partir das suas vivências pessoais, esse grupo maravilhoso de jovens, de mulheres e de homens, com grupos separados, e até mesmo dentro da casa espírita, vivências
para que a gente possa se transformar no verdadeiro cristão, no verdadeiro espírita. Esse trabalho foi batizado pela espiritualidade por ela, lá na Espanha. Aliás, vamos estar lá breve, falaremos com vocês, talvez, de lá, chamado Sanación. Mas deixa eu voltar aqui antes de iniciar essa palavra, porque como manter o amor na comunidade em que vivemos. Nós teríamos irmãos que serão relapsos nos seus cumprimentos dos deveres, que esquecerão muitas vezes dos comprometimentos, que estarão envolvidos em problemáticas que os atrairão para a vida lá fora e não a vida aqui dentro. O que fazer, como conviver com tudo isso, como tratar cada individualidade dentro do grupo. Enfim, essa epístola de João vai nortear os nossos caminhos quanto aos relacionamentos dentro da comunidade religiosa, ou tão somente cristã, ou tão somente espiritista, espiritualista, ou como nós acreditamos, cristianismo redivivo. Particularmente para mim, vi nosso querido Chico Xavier falar disto, e estou nessa mesma sonoridade, nesse mesmo diapasão. Eu creio que quando a gente fala do espiritualismo contido dentro do espiritismo, quando ele se liga à conduta humana, moral e à ética, é o Cristo, o centro é o Cristo. Então, por isso, eu sempre me falo como uma transmissora do cristianismo redivivo, ou seja, estou comprometida em reviver, em fazer com que o Cristo realmente esteja vivo nas vidas que passam por nós, em nossa casa de oração, em meu cotidiano pessoal, para que o desafio seja vencido por mim e eu possa, então, pedir ao outro que também vença esse desafio. Então, vamos ouvir um pouquinho a Ariel, dentro desse preâmbulo aí que a gente fez, e para que o programa corra assim tão tranquilo, tão bonito, como sempre tem sido. Nosso boa tarde, abraço carinhoso, querido fã, né? A gente não fala fã, mas esse sócio Boa Nova, esse sócio da FEAL, estes seres que são vocês, que mantêm este programa ativo, vivo. Como é bom contribuir e pensar que você está promovendo a palavra de Jesus, promovendo a palavra de Deus, fazendo com que ela voe por muitas cidades, estados, até países. São muitos, muitos ouvintes com a sua pequena contribuição. Então, não esqueça de fazer o seu óbolo da viúva. Vai faltar alguma coisa? Mas não se esqueça que esse programa é mantido por essa pequena parte que você destina à comunicação da vida cristã, do cristianismo, da ciência espiritual, que chega ao seu lar, chega até seu coração e faz com que você tenha a força da fé em sua vida e a força do amor para conseguir amar o amor. É muito importante a gente pensar nisso, amar a Deus e amar o amor. Vamos ver o que tem Ana Ariel para falar para nós. Eu estava aqui ouvindo a irmã falar, né? E pensando nessa passagem que fala, né, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu gosto muito dessa passagem porque ela fala desse lugar onde Deus entrega o Filho pela humanidade, né? Às vezes a gente tem dificuldade, né, irmã Eliana, de assistir as pessoas que a gente ama vivendo situações de muita dor e sofrimento, esquecidos que no Espiritismo a gente olha isso como as tendências e reminiscências da vida pregressa e que aquele espírito escolheu aquela jornada de reencontrar um inimigo da vida anterior e por isso a raiva de um pai, a raiva de uma mãe, o grito, né, do bebê que não quer ir com um ou com o outro, a empatia que ninguém entende, que é o amor das vidas anteriores. Isso é bem compreensível, né? Isso é bem claro. Então, dentro dessa ideia, irmã, eu queria trazer, acho que como exercício terapêutico da semana, né, que é o meu papel aí no Sanación, dessa compreensão. Quando o método Sanación foi fundado,
houve uma espiritualidade orientando a multiplicar o amor, ou seja, a tornar a terapia mais acessível às pessoas. Então, graças a Deus, eu tive um pai trocínio, né, uma pessoa aí que é o meu pai lindo, que proporcionou a formação nos cursos. Tive uma mãe que sempre me guiou muito, eu cheguei através dela no Patrick, cheguei através dela na constelação, tudo, de alguma maneira, né, a minha mãe, a nossa querida irmã Eliana, guiou essa jornada que eu trilho, mas eu precisei trilhar. Então, dentro dessa ideia, a gente está aqui ao vivo, né? O outro pode te dar o caminho, mas percorrer o caminho é uma decisão individual. A espiritualidade me pediu para abrir o Sanação e criar esse método que inclui a espiritualidade, mas eu precisei olhar isso por mim. Então, dentro do nosso dar e tomar, como diz o Bert Hellinger, quando eu recebo dos meus pais e tomo para mim, aquilo é um dom. E o dom desperdiçado é um talento enterrado. Então, dentro dessa ideia, um exercício de hoje para você que está em casa, voltando para o que a irmã trouxe para a gente, que é assim, qual é o instrumento maior para se conhecer a Deus? Ou qual é o telescópio que nos faz vê-lo? Então, para mim, o telescópio que me faz ver Deus é a continuidade na casa espírita. Como estava contando no comecinho do programa, toda sexta-feira a irmã Eliana tem o culto de Evangelho no Lar, e eu participo semanalmente à distância, virtualmente, quando é possível, fisicamente. Essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, de aprender junto, né? Porque a espiritualidade tem uma frase na nossa casa espírita, o nosso querido irmão Joseph, através da mediunidade da nossa querida irmã Eliana, na psicofonia mediúnica, ele usa uma expressão que eu gosto muito, aprender a aprender. Então, por mais que a gente tenha muitas ferramentas terapêuticas, espirituais, o aprender a aprender é dia após dia, continuidade, é não abrir mão, é não deixar de fazer parte. Não importa o que aconteça, eu sustento. É isso que a irmã ensina. Prioriza Deus e confia, porque quando você está priorizando a Deus, quando você está falando de Deus, quando você está sentindo Deus no corpo, na alma, esse Deus cura. Né? O Hellinger diz, uma mulher que decide curar a si mesma, cura todo o seu sistema. Quando Bert Hellinger fala isso na constelação, e aí que eu vou adaptar para o kardecismo, quando a gente escolhe uma vida cristã, uma vida espírita, uma vida religiosa, de religar com Deus, naturalmente o nosso sistema inteiro se cura. Eu estava lendo a Bíblia, eu estava sozinha no meu quarto, rezando, falando com Deus, eu não vi o tempo passar. Acho que isso é sentir Deus, né? Um dos meus telescópios é a palavra de Deus, seria isso? Telescópio é um segredo, Ana. E se eu disser para você que eu não sei, não sei o que é esse telescópio, veio assim na minha mente, né? Que veio como uma intuição hoje, que nós precisaríamos construir ou ver um instrumento para ver o amor de Deus. E a gente veio o telescópio porque é um instrumento grande, não é? Através de uma luneta, de algo, aquilo abre o céu e o continente e o horizonte é imenso. Acho que um dos maiores equívocos humanos, Ana Ariel, é pensar que o meu horizonte é o dos outros, ou supor que o meu horizonte é o horizonte do mundo. Gadamer é um grande filósofo do século passado, recente, entrando aí no nosso novo século, trazendo uma poética, né? Uma filosofia dos horizontes. Ele usa esta palavra, que um horizonte termina em outro horizonte, que termina em outro horizonte, que termina em outro horizonte, ou seja, é infinito. Ele chega em Deus, ele tem raízes na religiosidade, uma raiz muito profunda, então ele transmite essa raiz na epistemologia, nessa metodologia do relacionamento humano. Mas voltando aqui, no nosso estreito e pequenino instante, não é? Da gente descobrir o amor de Deus. E João está escrevendo para a comunidade. Nós vivemos na casa espírita, na comunidade espírita. Temos a primeira comunidade, que é a família. Depois da família, os que moram no entorno, no nosso bairro, no local de trabalho, outras famílias, grupos. A gente vai se agrupando, isso é natural, isso é um impulso humano. Ele não sobrevive sem relacionamento. Então, é um outro telescópio, o relacionamento. Posso medir e aferir o amor de Deus. E João lança um conceito assim extraordinário,
que eu trouxe hoje para a gente olhar para ele, que é o que ele chama de, em uma das traduções com a qual eu trabalho, perdão no amor. Veja, é uma categoria isto. Não é o perdão por, vamos dizer, roubou no ponto, eu sinto muito, meu Deus, porque cometi uma infração, ou estou em um momento infrator, ou porque desobedeci, ou não consegui que desobediência, audiência, audir, que vem de ouvir, eu não te ouvi, Senhor, que está relacionado a uma humilhação interior. Mahatma Gandhi trabalha esse tema de uma grandeza com uma grandeza. Ele se envergonhava das humilhações interiores que ele vivia quando ele se sentia incapaz de realizar metas que ele mesmo propunha no seu campo de ideias, mas na prática não conseguia alcançar. Essa defasagem entre o que eu almejo, o que eu projeto, o que eu desejo, o que eu sonho e a sua realização. Então, João traz a categoria do perdão no amor. A gente nem nunca pensou sobre isso, foi a primeira vez hoje que isso me saltou aos olhos durante a leitura. Estou lendo já faz um mês as cartas de João para trazer, para a gente estudar, olhar para ela um pouco, me veio profundamente essa intuição. Então, de repente, essa semana me saltou o perdão no amor. Opa, peraí, aí tem uma frase, não é o perdão que a gente conhece, perdoai-nos, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus traz o perdão na ofensa, nos coloca de mediante o reconhecimento, nossa responsabilidade na dor do outro. João conviveu com Jesus, como falamos no encontro passado, como Mãe Santíssima, foi quem foi com ela para Éfeso, e caminhou com ela, que foi a mãe que esteve com ele desde menino, desde pequeno. Então, quando ele fala perdão no amor, é perdão no amar, de amar o amor. Eu preciso sentir amor pelo outro que indifere. Quando você está dentro de um paradigma, não da indiferença, que significa alheamento, separação, mas de uma diferença, não ruim, mas de uma diferença, de olhar o outro como um ser de Deus, frágil como todos somos, que esteve no colo de uma mãe, que foi criado por Deus. Esses são, vamos dizer, telescópios, ou microscópicos telescópios, quando você vai para o terreno do micro, ou do macrocosmo, o telescópio, para você olhar o seu microcosmo emocional. Se eu passar a sentir amor por Deus e localizar-me no amor de Deus e sentir que Ele me ama e que eu sou amado por Ele, indifere o relacionamento com a mãe, indifere o relacionamento com os colegas, com o esposo, com o filho, indifere. Não que não sejamos sensíveis às dores causadas nos relacionamentos, mas há um ser maior que me ama. E eu sinto esse amor, ele me envolve, ele me sustenta. A quem mais amas? Não é? Tem uma preleção de Eusébio, até que eu trouxe hoje do Exu, você gostou, né, que a gente trouxesse? Eu vou levar para você de presente amanhã na nossa visita aí. A quem amar mais? A pergunta de Eusébio, a quem mais amar? A Deus ou ao homem? Ama primeiramente a Deus, não é? Está escrito, ama a Deus mais que aos homens, ama os homens mais que a ti mesmo. Essa é a lei trazida pela doutrina dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em linhas maravilhosas e inesquecíveis. Então, quem eu amo mais? Ou quem mais amor? E aí vem, então, não a quantidade, mas o relacionamento amoroso, suprassensível, que eu tenho com meus pais, porque são os meus criadores. Quando eu transcendo essa história e tenho um criador do meu criador, que é Deus, que é a Gênese, que é o princípio criador, que é a diferença entre criador e criatura, como a diferença entre o oleiro e o vaso feito pelo oleiro. O vaso se quebra, mas dentro desse vaso, na instância humana, há uma chama eterna que sobrevive ao vaso e segue livre para o reino. Tudo isto, quando se transforma em substância no ser, leva-nos a uma paz incalculável. É a paz que Sócrates teve lá, quando preso e intocável. É a paz dos grandes mártires.
daqueles personagens trazidos, Alcione, no romance tão maravilhoso chamado Renúncia, diante de suas dores. É a paz daquelas mães que vão visitar seus filhos nos presídios, em que elas sorriem e calmas atravessam todos aqueles portões e avançam pelos corredores, ou que veem os seus filhos chegar das ruas, fazendo coisas que ela sabe que ela não concorda, mas faz silêncio e põe a janta, o almoço, e acarinha esse filho, porque pode ser a última vez que o vê, não sabe se ele vai voltar vivo, porque ele está exposto a uma guerra contínua. Enfim, é o amor plácido, é o amor eterno, é o amor que é como selo em nosso braço, não tem condições adversas, porque o homem, ou o ser humano, está alicerçado sobre esse amor maior de Deus. Então, aqui nesse Yoshua, ele diz, há um momento em nossa vida em que nós escolhemos a quem amar primeiro. Temos que escolher a quem mais amar, para escolher quem amar primeiro, a Deus ou ao homem. Se você ama muito mais aos homens que a Deus, já escolheu o seu caminho, já escolheu e semeou os seus espinhos, porque um homem deixa o outro caído, Deus jamais. Um homem deixa o outro chorar, Deus enxuga lágrimas. Toda vez que estiver em queda, examine o seu passado, examine depois o tesouro do seu coração, em que mãos entregou seus sonhos e a sua esperança, e verá que os colocou nas mãos de alguém. Não podemos colocar a nossa alma, a nossa vida nas mãos de outra pessoa. Ela é igual a mim, com as mesmas fraquezas e incertezas, com o mesmo desejo também de que suas mãos possam tomá-lo por inteiro, como você deseja que as mãos do outro tomem a ti. Não podemos andar dentro das mãos de outra pessoa, de outro ser. Como pode uma rosa no jardim nascer dentro de outra própria rosa? Será anulada, não existirá. No jardim nós temos múltiplas faces, as floragens crescem diferentes. Estamos nas mãos de Deus, isto sim, a concha que segura todos nós e a vida entrelaçada de mais vida cada vez mais está nas mãos de Deus. A tessitura da vida são as mãos de Deus, a sua pele são as suas moléculas, os dias e os tempos que passam, os evos, os milhares e milhões dos evos que se vão, são os corpos microcelulares da pele de Deus, da existência das coisas. Nós somos e estamos nessas mãos. E havia um louvor, não é, Ana, em nossa casa de oração? Segura nas mãos de Deus e vai. Quero te ouvir, Aninha, queremos te ouvir, não é? Esses comentários tão bonitos que ela traz para nós. Até já, querida. Estava aqui lendo a senhora falar, né? O equívoco humano é achar que o meu horizonte é o mesmo que do outro. Ele é um equívoco humano, e tem uma frase que eu ouvi a senhora compartilhar muito do querido Paulo Freire, que o que ele mais perdoava na humanidade é amar errado, né? E aí isso bate também com esse perdão no amor, né? Olhar o outro com a sua diferença, o seu lugar, como um filho de Deus, nascido de uma mãe, em um momento de ternura. E dentro dessa ideia, irmã, o que eu estava, né, voltando aqui para o nosso tema desse telescópio, e eu gostei muito da resposta, né? Não sei. Que delícia poder dizer isso em voz alta, né? A gente não precisa saber tudo, a gente não precisa ter todas as respostas, mas se Deus é amor e Deus me ama, eu preciso confiar que a experiência que eu estou vivendo tem as mãos de Deus, tem amor no processo. E aí, pensando sobre isso, e eu comecei falando, né, que eu estava um pouco anuviada antes de começar a gravar hoje, isso me deu muita paz, né? Esse programa também é um presente para mim, sabe? Porque aí eu posso olhar o outro que está em dor, ou que está em sofrimento, desse lugar que diz, poxa, é o que essa alma percorreu, é o que essa alma sentiu, é o que essa alma precisou viver, não é o que eu conheço, não é o que eu vivo, mas é o que essa alma precisa viver. De todo modo, querida irmã, pensando aqui, né, nesse teu nome de conhecida como irmã do próximo, talvez seja isso, né, a senhora olha as pessoas, cada uma com o seu horizonte, com a sua particularidade, e esse é um aprendizado para a gente que está em casa. Então, para você que está em casa, dentro desse exercício, qual tem sido o instrumento que você utiliza para conhecer Deus? Alguns desses instrumentos, e segundo essa passagem que fala do pecado,
quando a gente traduz pecado no espiritismo, são as nossas tendências e reminiscências, ou seja, as nossas passagens de outras vidas da nossa esfera não tão evoluída, não tão superior. Ele segue dizendo: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. E o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Então, aqui, irmã, Deus, através de carta de 1 João, né, das epístolas, ele está dando uma dica. Como que eu aperfeiçoo o meu amor com Deus? Amando o próximo. Sentido, Ana. Que lindo. E querido fã, querido ser que nos escuta, pense com carinho nisto, é isto que faz sentido. É nos nossos relacionamentos. Se eu não amar mais a Deus que aos homens, eu estarei ainda naquele homem que está nos instintos ou nas sensações ou nos primários contatos com os sentimentos. Eusébio ainda continua seu texto muito esclarecedor. Quando aqui cantamos Segura nas mãos de Deus e vai, essa música está nos levando de volta à nossa essência, que é isso que a Ana acabou de apontar. Essa canção está dizendo, não se deixe guiar por ambições. É muito importante olharmos para essa sombra dentro de nossos corações. Porque um homem, quando se aproxima de outro, está fazendo acordos. Olha que importante. Há moedas de troca nesses acordos. Por exemplo, vocês adentram este recinto de prece, mas há uma moeda invisível circulando em seus corações. Eu vou a uma casa de oração para que Deus me cure. E se Ele não me curar, deixo a casa de oração. Há uma condição, há uma moeda de troca. E Deus não cura, porque Deus não tem preço. Nem você é preço dele, nem a sua alma, porque Ele fez a ambos. Ele não está disputando você com o mal, nem com as forças chamadas demoníacas, porque o demônio pertence a ele também, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, quando vamos a uma casa de prece, nesta ou em outra, temos dentro de nós uma circulação ainda de troca primária, necessária, porque um homem troca com o outro, mas não podemos nos pôr nas mãos de Deus, nas mãos desse outro. Deus lhe curará. Se você estabelecer com ele um outro relacionamento. Então, esse microscópio ou esse macroscópio que te levará a ver as estrelas no céu, com que você, vê um mundo maior e novos horizontes em sua vida, é ele quem pode dar a você esse sentimento. Não tem outra força. O conhecimento não traz, o dinheiro não traz, a miséria não traz, a mendicância não traz, a pobreza não traz, a riqueza, a inteligência, a sumidade, os cargos, o que você ocupa, nada traz. Só Deus. O grande poeta Schopenhauer, que eu e Ana estamos cuidando aí em um outro lugar, que é no SMESE, escute-nos no trabalho da SMESE, ele é chamado de o filósofo do pessimismo. Ele chega a uma indiferença tão grande com tudo que ele não vê sentido, porque ele não traz a dinâmica da transcendência para solucionar o seu quadro de dúvidas e de angústias, mas ele tem, sim, um momento em que ele alcança esse lugar, é no final de sua vida, quando ele encontra as nuances tibetanas em sua vida. Se a sua fé fervorosa lhe levar até ele, você encontrará a resposta. E aí vai adiante, segura na mão de Deus e vai. Então, o nosso trabalho hoje, Anariel, é tão somente este, o perdão no amor. Nós precisamos nos perdoar, assim, seguidamente. Discorda agora, 5 minutos depois concórdia. Porque é natural o homem esperar do outro algo. Porque quando eu espero, eu estou na troca ainda. Eu estou na minha mensagem primária. Ele não deu o que devia dar na hora que eu queria, Dei, tomei. Essa relação é ainda da troca, da permuta, faz parte do nosso mundo social, histórico, dentro de um determinado horizonte. Mas há também um convite, e a doutrina espírita traz para nós, a doutrina espírita, esse convite, ela traz esse convite para nós. Vamos superar esse limite e vamos amar a Deus mais que aos homens.
e não levar as nossas relações de troca e permuta humana para as nossas relações com Deus, porque não precisa. Ele nos deu tudo. Ele soprou, ele nos fez luz. E veja o nosso programa Esmese, o capítulo 19, é os itens da fé. Nós estamos no começo do item, são 2 itens, 11 e 12. A gente vai falar os 2 e ficou tão bonito e profundo que paramos no 11, está sendo lançado hoje. Aqui, 1 de João 17, 18, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, né, ou seja, o momento que o nosso obsessor está ali olhando, né, se a gente merece ou não o perdão, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ai, que lindo! Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu amo a Jesus porque minha mãe amou Jesus primeiro. Eu estou aqui falando de Deus há tantos anos, né? Eu estava fazendo a conta, 21 anos de FEAL, de Casa Espírita André Luiz, na comunicação, primeiro na Rádio Boa Nova, agora na TV Mundo Maior, graças a minha mãe ter amado primeiro. Então, eu nasci num ventre cristão, espírita, fui educada e criada numa casa espírita, aí naturalmente eu tenho essa vontade, esse desejo de falar de Deus. Mas porque eu fui amada primeiro, pelo Deus vivo que esteve na Terra, porque eu amo a música, a poesia, a casa espírita, pelos meus pais. Então, um dos caminhos, e eu queria encerrar minha participação hoje, que vou precisar realmente me recolher, para ser mãe, né, e dar para o Pedrinho o que a minha mãe me deu, que é esse amor a Deus. Para você pactuar e compartilhar amor, você tem que ter recebido o amor primeiro. Essa é a ferramenta. Então, irmã Eliana, obrigada, mãe Zoca, por ser minha mãe, por ter me amado primeiro. E nós vamos chegando ao final do programa com essa beleza tão grande, não existe medo no amor. Quão importante compreendermos, então, o perdão por amor, porque eu amo o outro. E Deus estando em mim, Ele faz verter esse amor. Essa é uma experiência que a gente transmite e deixa para você como um testemunho. Quando às vezes pergunto, como pode manter a paz em meio a tal tormenta, ou manter esse mesmo nível de disponibilidade em meio até ao cansaço, etc. Não existe. É como se houvesse uma força sobrenatural, porque além do natural, Deus está ali, agindo, colocando aquela força como um córrego, uma fonte que não cessa, que não se esgota. Assim é o Espírito, assim é a força maior de toda força. E estando nele, amado por ele, nós ficamos tocados desse amor maior. Então, vamos à prece de hoje, encerrando o nosso pequeno encontro, tão maravilhoso e tão lindo. Trouxe aqui para nós uma oração bem linda que é feita. Amado Senhor Jesus, ajuda-me a amar o grupo de pessoas que designaste como teu corpo, tua igreja, tua eclésia, tua comunidade. Ajuda-me a vê-los como a minha família, na minha casa de oração, onde eu esteja, no centro espírita que pertenço, na comunidade em que vivo, que eu possa vê-los como a minha família. Conceda-me a graça de aceitar todos os membros dessa família e não querer mais, ou com mais amar, este eu em detrimento daquele. Não simplesmente tolerá-los, mas tratá-los com ternura como ao outro, com todo o amor e afeição com os quais quero ser tratado, Senhor. Amado Senhor Jesus, ajuda-me a entender que, assim como não há famílias perfeitas, também não há comunidades perfeitas, centros espíritas perfeitos, igrejas perfeitas, religiões perfeitas. A imperfectibilidade humana, o nosso selo de imperfeição e de processo evolutivo nos demarca os limites com os quais devemos tratar o nosso próximo. Sempre com o perdão no amar e no amor, edificaremos
comunidades mais enraizadas, mais tolerantes, com menores dissensões. Também não há igrejas perfeitas. Ajude-me a entender que assim como não há famílias perfeitas, porque não há seres humanos perfeitos, sim, sede perfeito como vosso Pai Celestial vos disse, mas ainda não alcançamos. Então é claro que a casa de oração que eu frequento, o espaço do trabalho mesmo, que é o espaço espiritualista, ou espiritual, ou espiritista, ou religioso, ou cristão, ou evangélico que eu esteja, eu vou encontrar as minhas imperfeições nas imperfeições do meu próximo. E o meu próximo encontrará nas minhas imperfeições as suas imperfeições também. E amando-nos, superaremos os abismos que colocamos nas exigências fora de lugar. Não podemos pedir ao outro que não temos dado a ele. Ajuda-me a entender que assim como não há famílias perfeitas, também não há comunidades perfeitas. Todos eles são, assim como eu também sou uma obra em construção. Olha que oração linda desse pastor. Assim como tu és, Deus, Senhor Jesus, paciente com a obra que está sendo feita na minha vida. Então, pense, Senhor Jesus, está sendo feita uma obra na minha vida, nesse instante em que oro, nesse instante em que comungo, nesse instante em que esta rede FEAL, que a Fundação Espírita André Luiz comunica, tantas vozes que vos elevam de si mesmos e abrem caminhos para novos caminhos em seu viver. Nesse momento, permita-me que eu seja paciente com a obra que está sendo feita neles também, no meu próximo. Oro especialmente por meu relacionamento com reticências. Ou seja, nesse instante, fecha teus olhos e oferece essa prece de Pai Nosso que faremos juntos para aquele relacionamento que lhe faz doer, que lhe faz sofrer, ou que está pendente de um gesto seu de carinho, de chamamento, de compreensão maior. Aquele ser que está pedindo a você um maior anelo, um maior gesto fraternal, um sorriso muitas vezes singelo, um olhar apenas mais duradouro. Oferece esta prece a este ser, que pode vir imediatamente em tua mente nesse instante. E juntos, reunidos, oremos para os povos que ainda se batem em guerra, para os seres que ainda disputam o poder, para os princípios que ainda não são humanistas e amorosos, para o homem que combate outro homem. Enfim, Senhor, no perfeito amor de Deus, aperfeiçoamo-nos dia após dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e dá-nos, Pai, o livramento do mal, de todo o mal, e deste mal que se chama pecado, que em aramaico significa separação, que eu não me separe do meu próximo. A infelicidade dele me pertence, e que eu aprenda, Senhor, hoje, com essa primeira epístola de João, nesse item carinhoso dele, a perdoar no amor, no amar, porque Deus assim escorre de mim, como água cristalina que descendo da sede de paz, daquele que te olha, rogando-te com tanto mais de tolerância e compreensão. Amém. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.